A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Ordeno a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tornarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Pai, continue sendo vida para cada um de nós. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Queremos aprender, Pai, da tua palavra. Queremos nos alimentar, queremos beber, queremos comer da tua palavra. Queremos ter sede, queremos ter fome, queremos ser saciados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite e encha, ó Pai, o nosso coração a cada momento, ó Pai, de fé, de esperança, de alegria, ó Pai, por te servir. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Pode sentar? Esse ventilador aqui, ele está muito forte, não está? Vou reduzir ele um pouco, pode reduzir um pouco aí? Eu acho que hoje não está tão calor assim, né? Esse texto, obrigado, Rodrigo. Esse texto aqui nos ensina o amor de um centurião, de um homem que tinha autoridade de 100 soldados à sua disposição. E a palavra de Deus nos ensina que ele vai atrás de Jesus. No livro aqui de Mateus, Marcos e Lucas diz que ele manda pessoas. Nesse livro diz que ele vai à frente. Tamanho era o amor dele que ele tinha por esse servo. Tamanho era o amor dele que ele tinha por esse soldado. E a palavra de Deus nos ensina e nos mostra algumas coisas nesse texto que é muito importante para a nossa vida. E no final desse texto, a palavra de Deus diz que Jesus cura este homem, que não estava ali na frente de Jesus, estava muito longe, a quase 30 quilômetros de distância da onde Jesus estava. Mas pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus, aquele homem foi curado. Aonde ele estava? Mas para isso acontecer foi necessário algumas coisas que Deus nos mostra nesse texto. No versículo 5 que nós lemos, a palavra de Deus diz que Jesus estava em Cafarnaum e dirigiu-se a ele um centurião, suplicando. Esse homem estava suplicando, é o mesmo que ele estava chorando diante de Jesus, pedindo um favor de Jesus, pedindo uma cura de Jesus.
não para ele, mas para um servo dele que estava doente, que estava acamado. E eu fiquei pensando aqui, o que esse homem estava fazendo, ele estava intercedendo em favor de uma pessoa. Para quem você intercedeu hoje? Por quem você orou? Um domingo que nós descansamos, que nós almoçamos, que nós talvez tomou o café da tarde, que tudo isso é bom e maravilhoso. Seu bolo não sobrou, viu, Ivan? Você não vai levar o bolo embora, porque comemos na escola bíblica de manhã. Ei, glória. Mas eu fico pensando aqui da intercessão deste homem. E eu tenho certeza que tanto eu e você precisamos entrar nesse nível de intercessão, de oração, de clamor, de súplica por alguém. Se eu perguntar para você, existe alguém da sua família que talvez está doente? Existe alguém da sua família que talvez ainda não se converteu? Existe alguém da sua família que talvez está afastado dos caminhos de Deus e que precisa voltar? E essa questão de voltar não é vir para a igreja somente, é verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Porque o fato de nós virmos à igreja não quer dizer que nós temos um encontro com Cristo. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Deus conhece como que queima o nosso coração por Ele. Dentro desse versículo aqui, na questão de intercessão, nós temos uma vez por mês o relógio de 12 horas de oração. E às vezes colocamos na segunda-feira, na sexta-feira, ainda tem horas para preencher. Pergunto para você, a sua vida, a sua família, seus entes queridos, estão uma maravilha, que não precisa de orar, que não precisa de intercessão. Pastor, mas eu oro em casa, eu intercedo em casa. Amém, e não é isso que eu estou falando. Não fique pensando que eu estou falando isso, porque Deus conhece você. Deus conhece quando você acorda de madrugada para orar. Deus conhece quando você está em cima da laje. Deus conhece quando você está na área de serviço lavando roupa e orando, intercedendo. Deus conhece quando você está lá no seu trabalho, lá no seu emprego, exercendo a função sua de funcionário, mas orando, intercedendo. Deus conhece quando você está trabalhando, viajando, escutando louvores, intercedendo. Então eu não estou falando aqui que você não tem uma vida de oração, que você não tem uma vida de intercessão. Mas o que Deus está falando, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o fato de nós estarmos juntos um dia, cada oração de cada pessoa que vem aqui, é uma bomba, é uma dinamite, é um fuzil, é uma metralhadora, é um jato que ecoa no inferno contra as hostes do mal. Porque vocês lembram quando nós entramos aqui no sábado, na sexta-feira, quando nós fizemos o primeiro culto aqui, na sexta-feira nós oramos,
nós consagramos. Por que nós viemos orar? Por que nós viemos consagrar? Porque nós sabemos que precisa. Por que que tem um relógio 12 horas de oração? É porque é necessário ter. Não foi o pastor Gilmar que fez. Várias igrejas fazem. Até o pastor Amarildo, que estava trabalhando aqui, fazendo a reforma dessa igreja. E eu não sei quem falou para ele do relógio de oração. E ele veio perguntar para mim: pastor, como que vocês fazem o relógio de oração? Expliquei para eles, para ele. E ele já está fazendo lá na igreja dele. O Weber conhece ele, Assembleia de Deus, ali para baixo da onde era a academia Pano Bianco. Será que é ruim? Será que não pode? Será que é errado? Muito pelo contrário. É bênção. É bênção na sua vida. É bênção na vida da sua família. É bênção na vida da igreja. É bênção na vida das pessoas que vão receber a sua oração, a sua intercessão. Quantos pedidos nós temos, pastor? O meu pai mora lá não sei aonde, não é convertido. A minha mãe mora lá. Eles têm os ídolos deles. Vai ainda no espiritismo, na macumbaria. Nós precisamos orar, interceder. Às vezes na minha vida está tudo bem, aí eu vou unir em oração, juntamente, por exemplo, com o Felipe. De repente eu sei de algumas coisas que o Felipe, talvez a família dele está precisando, e eu vou estar aqui, e ele não sabe. Eu vou estar aqui orando, intercedendo pela bênção, pela vida do Rodrigo, pela vida do Jean. Às vezes nós falamos assim: pastor, eu não consigo orar 10 minutos, já somem as palavras. Lembra de cada nome das pessoas da igreja, e 1 hora vai ser pouco para você orar. Amém? Lembra das pessoas da sua família. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem está faltando aqui nesta noite hoje? Obrigado, Eutário. Eu queria falar para vocês da importância que existe às pessoas para nós. Por exemplo, se eu não me engano, ou foi domingo ou foi quarta-feira. Domingo eu não lembro, mas eu acho que quarta-feira. E hoje, a Sandra, que vocês conhecem aqui, parente, né? O Antônio da Adriana, ela não veio. E hoje não veio, mas eu falei com ela: pastor, se der eu vou. Está acontecendo alguma coisa, se der eu vou. A Norma também, lá do Monte Verde: pastor, está acontecendo isso, mas se der eu vou. Por que eu estou citando nomes? Porque são pessoas importantíssimas para a vida dessa igreja, amém? Pastor, e os outros não? Já oramos aqui pelo Roberto, pela Leonilda. Temos o Sérgio, a Andy, a Michele, a Emily. Nós temos outras pessoas, a Lucimara, José. Todas essas pessoas, pastor, como estão? Eu tenho conversado, mas precisa das nossas orações. Cada uma dessas pessoas estão passando por uma batalha, cada uma dessas pessoas estão passando por uma luta. Temos jovens que estão passando também. Nós temos pessoas que estão sofrendo, que estão precisando da nossa oração, da nossa intercessão.
A palavra de Deus nos ensina aqui muito nesse versículo, um versículo. Um homem que nem judeu era, que nem do povo de Deus ele era, mas conhecendo quem era Jesus, ele não se conforma da vida que estava tendo o servo dele, doente, acamado. A palavra de Deus diz paralítico, e sofrendo terrivelmente atormentado ele estava. Amém, queridos? Esse homem não era judeu, não era do povo de Deus, mas ele tinha um amor dentro dele, que até Jesus se espantou, até Jesus foi surpreendido, o tamanho era o amor que tinha no coração desse homem. Eu quero que você olhe, veja as pessoas. Se possível, durante essa semana, mande mensagem. Você fez falta. Nós te amamos. Qualquer um, queridos. A palavra de Deus aqui continua e diz assim, no versículo 7 e 8. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Eu fico aqui pensando exatamente na vida de Jesus, exatamente na vida desse centurião, e na vida daquele homem que estava sofrendo, acamado, paralítico, sofrendo terrivelmente. A palavra, não sei como diz a sua tradução, na minha tradução diz que ele estava sofrendo terrivelmente atormentado. Talvez esse homem aqui estava sofrendo dores. Posso falar, Mike? Outro dia aí eu fui lá, né, Mike? Buscar o Mike, levar ele no pronto-socorro, que ele estava com uma dor insuportável no nervo ciático, né? Insuportável, estava em cima da cama, clamando, gemendo de dor. Olha o tamanho dele. Como que eu vou pegar ele? Não é fácil. E confesso para vocês que eu nunca vi um homem, principalmente desse tamanho, na situação que ele estava. Mas graças a Deus, está aí. Eu creio que esse homem aqui, ele não estava somente acamado, mas sofrendo terrivelmente, com dores, tormento. Sabe o que chama atenção? Este homem, ele era um soldado. E sendo um soldado, antes ele guerreava, antes ele batalhava, antes ele lutava em favor do reino, antes ele lutava por uma causa, antes ele, se for necessário morrer por uma causa, ele morreria. Este homem ele andava, este homem ele corria, este homem descia vales, este homem subia montanhas, este homem carregava escudo, este homem carregava espada, este homem carregava armadura. Tudo para defender um propósito, tudo para defender um reino. E a palavra de Deus diz: no demais, irmãos, revestivos da armadura de Deus. Amém. Efésios 6, 10, 12.
há um escudo na nossa mão, há uma espada na nossa mão, há uma armadura em nós. Há um peso de armadura? Não, há um peso de glória sobre a nossa vida. Amém. Mas esse homem aqui, ele nunca imaginava que ele ia passar o que ele estava passando. Estava acamado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Sabe o que eu vejo? Que tem pessoas assim na igreja também. Pessoas, soldados, guerreiros, valentes, que estavam com a espada na mão, que estavam com o escudo no braço, ou no antebraço, que estava revestido com a armadura, que estava descendo vale, que estava subindo montanhas, para defender um reino. Esse soldado aqui defendia o reino de Roma, mas todos nós defendemos o reino de Deus, o reino dos céus. Todos nós temos um propósito para viver, para estarmos aqui. Mas assim como também coisas inesperadas aconteceu na vida daquele homem. Talvez uma coisa inesperada aconteceu na sua vida, que te paralisou, e que você está sofrendo terrivelmente, horrivelmente. Pastor, mas eu estou dentro da igreja. Não, queridos, vai muito mais além do que estar dentro da igreja, porque aquele homem ainda estava no reino também, na casa dele, ou na casa do centurião. Tem pessoas que estão assim, dentro do reino, mas doentes, paralisados, sofrendo horrivelmente. Cada uma delas com seus problemas, cada uma delas com as suas lutas, cada uma delas com as suas guerras, cada uma delas com as suas batalhas. Umas sofrem por isso, outras sofrem por aquilo. Uns sofrem por esses, outros sofrem por aqueles. Outros sofrem por si mesmo, no seu íntimo, na sua vida. Batalhas, guerras que te paralisaram. E nós vemos na vida desse centurião algo que eu quero ter, algo que nós precisamos ter: um amor além de fronteiras, um amor além de barreiras, um amor que excede todo o entendimento, um amor que nós não entendemos. Eu fico pensando no meu amigo, que foi chamar eu para vir para a igreja há 32 anos atrás. O pastor Marcos conhece. O Roberto Baixinho, que jogava comigo no Napoli. E o William, o pivô, centroavante, pivô de salão. Os dois eram convertidos. Foram em casa chamar eu e minha esposa, num domingo. E eu não fui para a igreja, falei que ia, não fui. No segundo domingo, foram lá de novo, falei que ia, não fui. No terceiro domingo, falamos que ia, vamos lá, pelo menos para de vir aqui. E aí fomos, e nunca mais saímos. Amém. Mas Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de nós. Eu falei não, ele mandou de novo. Eu falei não, ele mandou de novo. Eu falei não e ele mandou de novo.
E quantas vezes Deus está falando com você? Quantas vezes Deus está mandando pessoas até você? Quantas vezes Deus fala com você no YouTube, na internet, na palavra lida, numa oração, numa pregação? Quantas vezes Deus está mandando pessoas até você? Para te curar, para te sarar, para te libertar e para ser salvo. Oh Deus. E o que chama mais atenção ainda, pastor Marcos, olha como que é forte isso. E o que chama mais atenção ainda, que aparentemente, aquele homem estava inútil. Inútil para ele exercer a função dele, porque ele era um soldado. Então esse centurião aqui, que era chefe, ele tinha 100 soldados. Ele poderia falar assim: eu tenho 100 soldados. Aquele ali ficou doente, acamado, paralítico. Vem cá, Heber. Só ficar aí. Vem cá, Heber. Substitui esse aqui. Porque ele está inútil, ele não serve mais. Mas a palavra de Deus diz que Deus não vê como nós vemos. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o interior. E o amor daquele centurião é o que comoveu ele, é o que fez ele ir atrás de Jesus, por causa de um homem que estava inútil para ele exercer o propósito dele de soldado. E muitas vezes, como igreja, aquela pessoa que está paralisado, atormentado, inútil, às vezes para a igreja, porque não quer mais, não serve mais, nós vamos deixar de lado, deixa Deus tratar, deixa chegar o dia. É essa a função da igreja? Essa é a função nossa? Não. O amor de Deus nos constrange a orar, a clamar, a interceder, a suplicar, a ir atrás de Jesus, clamando por cura daquela pessoa. O centurião poderia olhar para a situação que ela estava naquele momento, que aquele homem estava naquele momento. A Bíblia não fala quantos dias, quanto tempo, talvez anos que ele estava assim, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que este homem vai atrás de Jesus. E eu fiquei pensando assim: por que esse homem foi atrás de Jesus? Porque ele sabia quem era aquele homem, ele conhecia quem era aquele homem, ele sabia de tanto que aquele homem enfrentou batalhas, quanto aquele homem enfrentou até a morte defendendo o reino. Então esse centurião não olhou pela condição daquele homem, mas olhou por quem era aquele homem. Amém? Tem uma das coisas que nós vemos sempre na internet: ou o marido está doente, ou a mulher está doente. Essa semana eu mesmo ouvi, eu não lembro se eu ouvi ou se mandaram para mim. Um homem, um senhor de idade, todo dia ele pegava um ônibus circular, descia em um ponto, e uma pessoa que ia trabalhar de manhã,
Ele via esse homem fazer todo dia isso. Pelo menos 3, 4 vezes por semana. Aquele homem de idade, avançado já. Aí teve um dia que foi diferente. Um dia esse homem entrou com um buquê de flor na mão. Esse idoso. Aí aquela senhora, ela não aguentou. Ela perguntou para aquele homem: sempre eu vejo o senhor entrar no circular. Eu vejo o senhor descer naquele ponto. Aonde o senhor vai? Perdão por perguntar da sua vida, mas eu sou um pouco curiosa. Aonde o senhor vai sempre, toda semana? Trabalhar, o senhor não trabalha mais, né? Aí esse homem falou assim: eu vou num asilo, porque a minha esposa já está há algum tempo lá. Ela teve problemas na mente. Ela não lembra mais de nada. Não sabe nem quem ela é. Não sabe nem quem eu sou. Mas eu vou lá. E hoje é aniversário dela. E eu estou levando um buquê de rosa para ela. Aí a senhora falou assim: mas se ela não sabe quem ela é, se ela não sabe quem o senhor é, por que o senhor vai lá então? Aí ele falou assim: ela não sabe quem ela é, mas eu sei quem ela é. Amém? Tem casais aqui nesta noite. Tem casais aqui nesta noite que já perderam esse amor. Não lembra mais como a esposa era. Não lembra mais como o esposo era. Está olhando para o hoje. Está olhando para o comportamento dele hoje. Está olhando para o comportamento dela hoje. E o amor, a palavra de Deus diz que o amor no final dos tempos se esfriaria. Amor de pais, de mães, de filhos, de filhas, amor de casados, amor de igreja, amor de irmãos, amor a Deus, amor ao próximo. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração hoje? Porque nós corremos atrás de muitas coisas, desejamos muitas coisas, queremos muitas coisas, e às vezes o principal nós não corremos atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Como está o seu amor pelas pessoas, pela igreja, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pela sua esposa, pelo seu esposo? Como está? Eu não ia pregar essa palavra hoje. Eu ia pregar a palavra que eu preguei sexta-feira na clínica. O Mike foi comigo lá. Eu ia pregar aquela palavra, Mike. E Deus mudou hoje essa palavra. Hoje. Porque não é eu, é Deus. Amém? Tem pessoas que estão paralisadas dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família, que você precisa ter o posicionamento que esse centurião teve. Não olhar pela condição dele, parado, acamado, paralítico,
sofrendo terrivelmente, mas olhar por quem ele era. E se tem alguém da sua família, alguém no seu emprego, que não era bom com você, que nunca fez bem para você, lembra-se de uma coisa, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, exatamente o versículo da armadura, mas sim contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mal que age na vida das pessoas. O mal pode usar pessoas, o inimigo pode usar pessoas, mas a nossa luta não é contra pessoas, porque nós somos seres espirituais, nós não somos seres naturais. E como seres espirituais, nós temos que ver o reino espiritual. Amém? Amém. A palavra de Deus diz então, versículo 10: E aconteceu que, estando Jesus em casa, ou melhor, estou no versículo, capítulo 9. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, sejam soldados as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Este homem aqui, centurião, tinha falado para Jesus: você não precisa ir lá. Eu também sou homem de autoridade, porque eu tenho homens à minha disposição. Se eu falar para ele, vai, ele vai. Se eu falar para um, para outro, vem, ele vem. Se eu falar para outro, faz, ele faz. Eu também tenho autoridade. Eu só preciso de uma palavra tua. Você só precisa de uma palavra do Mestre na sua vida. Amém? Vamos pegar aqui esse centurião com autoridade, vamos pegar o pastor com autoridade. Esse homem diz assim: olha, eu digo para um, vai, e ele vai. Digo para outro, vem, e ele vem. Digo para outro, faz, e ele faz. Às vezes o pastor fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todos fazem. As pessoas brigam para fazer. Não. Ó, o relógio de oração, eu estou lá. Escola bíblica, eu estou lá. Curso de quarta-feira, eu estou lá. Pode contar comigo. Diga a um, vai, ele vai. Diga a outro, vem, ele vem. Faz, e ele faz. Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo está vendo a olho nu. Não é mais espiritual agora. Porque antigamente, quando eu me convertia 32 anos atrás, falava do anticristo, falava do falso profeta, falava da besta que ia subir do mar, falava da outra besta que ia surgir na terra. Quanta escatologia, quanto ensinamento, quantas palavras eu ouvi, quantos congressos eu participei, quantos seminários eu fiz. Só que tudo era espiritualmente. Mas agora está diante dos nossos olhos, só não vê quem não quer. E a igreja como está, paralisada. E o fim está próximo. Se nós não estamos aguentando se esforçar um pouquinho mais para permanecer, será que nós vamos aguentar a tribulação?
Será que nós vamos aguentar a grande tribulação? Nós estamos vendo o sistema anticristo se levantando diante dos nossos olhos. Eu estava quase para colocar o meu filho dentro da empresa que eu trabalhei 23 anos. E quando foi para ele entrar, mudou o sistema. Que daí não era mais esse tipo de pessoas. Não é a cor da pele, tá? Estou falando esse tipo, qualquer um. Moreno, branco, pardo. Mas entrou um outro sistema lá dentro da Suzano. Qual era? O sistema que está no mundo. Receber as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, que para o mundo está certo. E vocês sabem o tipo de pessoas que eu estou falando. Alguém tem dúvida do tipo de pessoa que eu estou falando? De pessoas, mulheres, que gostam de mulheres, de homens que gostam de homens. Pessoas que mudam o seu corpo, que não aceitam mais o seu corpo como nasceu e muda o seu corpo para ser diferente ao seu sentimento. Ser diferente, mas para satisfazer o seu sentimento. E tais pessoas estão lá com autoridade. Funcionários que tinham 10, 15, 20 anos de tempo. Esse tipo de pessoas estão entrando lá hoje, passando na frente de pessoas que estão há 10, 15 anos lá. Por causa do sistema. Nós estamos vendo as leis mudando para um sistema anticristo. Há muitos anos atrás, o vírus, ou melhor, perdão, o chip. O chip é a marca da besta. Não. Porque o código de barra é a marca da besta. Não. Porque as vacinas são a marca da besta. Não. Tudo isso é uma preparação para o que está vindo. Vocês estão vendo câmeras em todos os lugares. Câmeras em todos os lugares. Por exemplo, aquela rua ali na Vianguela, aquela rua do lado de cá, do Festa do Peão ali. Ali tem uma câmera. Outro dia ia passando eu e minha esposa ali. Para que essa câmera aqui? Eu falei, câmera? Eu nem tinha visto câmera lá. Aí eu fui ver, sei lá porque. Não tem nada lá, nem cruzamento tem. Um pouco para baixo, para lá, um pouco do posto 7, mais para lá. Antes do balão lá. Não sei. Tem câmera ali na Avenida Cira Meireles, saindo da Vianguela para entrar ali. Tem câmera. É para ver o balão. É por segurança. Segurança para ver quem rouba no bairro e foge. Para ver o carro fugindo. Tem câmera no convívio, tem câmera nos shoppings, tem câmera nos estacionamentos. Para que é isso? É segurança? Eles dizem que é segurança. Para que é? É para controle. Controle no final dos tempos. Que ninguém vai estar longe dos olhos do anticristo. Só que tem coisas que é para nós fazermos como igreja e nós não fazemos. Acha que nós vamos vencer
se tiver que passar pela tribulação ou grande tribulação. Às vezes não conseguimos dar um passo a mais, um passo a mais, um passo além do meu limite, porque para mim está confortável aqui, quando Deus requer que eu dou um passo a mais, avançar mais no reino, eu estou confortável aqui. Aleluia. Sabe o que é gostoso? Por exemplo, Carlos, perdão em falar, tá? Mas eu ouvi do Carlos semana, pastor, eu estou buscando a Deus, estou orando, um dia eu quero ser isso, eu quero fazer isso, tal. Amém, né, Carlos? Que gostoso ouvir. Que gostoso a pessoa ansiar por ser algo diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: sábio é quem deseja o episcopado. Não é eu falando, é a Bíblia. Sábio é quem deseja o episcopado. O que é o episcopado? É você estar num nível não acima dos outros, porque não é eu pregar, não é tocar, não é cantar, está acima de ninguém. Porque talvez tem pessoas aí sentado, se eu orar por alguém endemoniado, talvez não acontece nada. Talvez alguém que está sentado aí e orar por aquele endemoniado vai cair, vai ser expulso e vai embora. O meu irmão, ele foi pastor da Assembleia de Deus por muito tempo. E uma vez, não sei se o pai lembra disso, ele ia passando ali, perto do Juninho Dias ali. E meu irmão sempre usava, e usa ainda até hoje, terno, gravata. Aí ele ia passando ali, aí o irmão saiu correndo lá. Ô, você é pastor? Vem cá, vem cá, vem cá. Aí meu irmão foi lá. Aí falou assim, ó, olha aí como ele está. Aí entrou num sobrado lá dentro, lá, foi em cima lá, um homem endemoniado. Aí meu irmão chegou lá, terno, gravata, foi uns 15 anos atrás isso. Foi orar lá. O homem empurrou ele. Ele veio para cá. Aí ficou já de longe orando por ele. Aí veio um senhorzinho de idade, de chinelo de dedo, de camiseta, subiu, chegou lá, meu irmão olhando para ele. Aquele homem orou, um senhorzinho de idade, orou, foi embora. E o homem foi liberto. Então não é porque às vezes nós somos, porque eu prego, porque eu toco, porque eu canto, porque eu sou pastor. Não, queridos. Lógico que nós sabemos que o episcopado são cargos na igreja, né, pastor Marcos? São cargos na igreja, mas não é o cargo que vai te fazer um homem de oração, um homem de adoração, uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma pessoa que ama ao próximo, uma pessoa que intercede por outras pessoas, uma pessoa que quando vê alguém faltando, o seu coração queima. Por que será que o Robson não veio? Por que será que a Sueli não veio? Por que será que o Edson não veio? Sente falta, porque o coração está queimando pelo corpo, pela igreja, por pessoas. A Elisa, né? Eu sei que estão viajando, mas será que alguém sentiu falta? Aleluia. Versículo 10 diz assim:
Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda a certeza, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Amém? Jesus aqui, ele se maravilhou. A palavra de Deus diz que Jesus se maravilhou, porque esse homem falou assim para Jesus: não, eu tenho autoridade. Depois Jesus, eu vou na tua casa. Não precisa ir em casa, porque eu não sou digno de que você entre na minha casa. Esse homem estava olhando para a vida dele. Esse homem estava olhando pelos costumes que ele tinha. Esse homem estava olhando para o seu interior, pela sua vida, pelo que ele praticava. E ele, diante de Jesus, ele diz assim: eu não sou digno de que entres em minha casa. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Todos nós temos o Espírito Santo. Amém? Todos nós temos Deus. Mas nós precisamos ter o entendimento que esse homem tem. Eu não sou digno de que entres na minha casa, porque eu sou pecador, sou falho, tem tantas coisas erradas. Esse homem olhava para Jesus, eu tento imaginar ele olhando para Jesus, mas meio cabisbaixo, sabe, com temor no seu coração diante de Jesus. E às vezes nós venhamos para Cristo, continuamos com algumas práticas nossas, sabendo que Deus está aqui, sabendo que o Espírito Santo está queimando o nosso coração, mas tem algumas práticas que nós não somos dignos, tem alguns costumes que nós não somos dignos, tem alguns sentimentos no nosso coração que nós não somos dignos. Mas Jesus é tão misericordioso que ele não ouve as palavras daquele homem, que eu não sou digno. O que ele viu foi a fé no coração daquele homem. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que o ouvir vem pelo, que o crer vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas o entender também que precisa da santificação, que precisa da adoração, que precisa da comunhão com Ele, que precisa do amor, que precisa do perdão, que precisa da busca, que precisa se dedicar, que precisa negar o sono, que precisa negar o cansaço, que precisa negar as dores, para agradar o pastor Gilmar? Não. Se você pensar em agradar eu, você está totalmente errado. Agradar o Pai, agradar a Deus, agradar a Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus ficou maravilhado de ver tamanha fé em um romano, e ele não era judeu. Tem alguns textos que Jesus fica maravilhado. Por exemplo, diante de Nazaré, a palavra de Deus diz que Jesus ficou maravilhado porque ele não encontrou fé naquele povo. A palavra de Deus diz que Jesus ficou maravilhado diante da mulher hemorrágica, né, pastor Marcos, que pregou quarta-feira uma parte desse texto da mulher hemorrágica, que tocou diferente, né? Que não apertava Jesus, mas tocou diferente. Palavra poderosa quarta-feira, pastor Marcos. Quem não veio, perdeu. Porque foi poderosa. Então Jesus ficou maravilhado diante de Nazaré.
que não encontrou fé. Diante da mulher hemorrágica que tocou diferente. Em um outro texto, Jesus não ficou maravilhado, mas ele chora diante de um amigo morto. Nós vemos um Deus que tem sentimento, que entristece diante daqueles que não têm fé, que sente um toque diferente, que chora por um amigo morto. Qual é o sentimento de Deus por você nesta noite? Como Ele está vendo o seu coração, como Ele está vendo a sua vida. E Jesus, Ele nos ensina ainda algo poderoso nesse texto. Versículo 11, Ele diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos... Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Versículo 12. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você sabe o que Deus está falando aqui nesse versículo? Que tem muitas pessoas que estão no mundo, muitas pessoas que estão lá fora, que Jesus encontrará fé, e sentarão com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Esther, com Ruth, com Paulo. Mas a palavra de Deus nos exorta, versículo 12: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pastor, o senhor quer dizer que tem pessoas que estão no mundo que vão ser salvas? Não é eu falando, é a palavra de Deus. Porque tem pessoas que estão lá, que vão se arrepender, vão se converter. Talvez nem dando chance, tempo para frequentar uma igreja. Só que não pergunta para mim, por quê? Porque eu não sou Deus. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, a palavra de Deus diz. A nossa justiça, não, uma pessoa tem que se converter, a pessoa tem que participar da igreja, a pessoa tem que ter 10, 20 anos de igreja para ser salvo. Só Deus conhece o coração das pessoas, né, Fernanda? Só Deus conhece, porque às vezes estamos dentro da igreja, dentro do reino, mas seremos lançados fora. E essa é uma palavra forte para se pregar, mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E aquilo que você precisa mudar, que você mude. Aquilo que você precisa se consertar, se conserta. Aquilo que você precisa tirar na sua vida, tira. Tem pessoas que dizem assim: eu vou na igreja domingo, de quarta-feira, não precisa. Por quê? Tem que ir para a igreja todo dia? Quem já ouviu isso? Né, Benedito? Não tem que ir para a igreja todo dia não, queridos. Não é de segunda a segunda, é de quarta, é de domingo. 2 dias só. Se 2 dias para você for muito, talvez você perca a eternidade. Não fique bravo comigo. Só reflita na sua vida. Pastor, não tem condições de eu vir porque eu trabalho. Deus sabe. Tem pessoas que trabalham. A Karine, né, Karine?
Está vindo na nossa igreja, veio domingo passado de São Paulo, o marido dela está lá, ela está aqui, já arranjou trabalho aqui. Glória a Deus. Está aqui a segunda vez hoje. Fala hoje para mim, pastor, de quarta-feira não dá porque eu trabalho no horário da tarde. Cadê ela? Trabalho junto com a Isabel lá. Não dá, mas de domingo dá. Amém? Só que tem pessoas que dá e não vem. Então só reflita na sua vida, queridos, porque é só um alerta. Mas o vir na igreja de quarta-feira não quer dizer que você está salvo. O participar das 12 horas de oração não quer dizer que você está salvo. No culto de sábado, 12 horas, que é uma vez por mês, não quer dizer que você está salvo. Tivemos uma reunião aqui segunda-feira para a liderança. E eu cobrei a liderança para participar da escola bíblica. Pelo menos uma vez. Eu falei assim, olha, nós temos 4 domingos no mês. Pelo menos um vem. E aí eu lembrei que não é 4 domingos. Lembrei hoje, na escola bíblica. Quantos domingos nós temos? 3. Porque um domingo é a Santa Ceia. E aí nós já não vem, né, eu digo. Então nós temos 3. E um é difícil. Eu quero que você entenda, queridos, como que Deus te vê. Porque não é o pastor Gilmar falando. É Deus falando com você. Porque Ele te ama. Lembra de uma coisa. Não viva uma vida de religiosidade. Não precisa ficar dentro da igreja. Então eu vou de quarta, domingo, 12 horas. Não, não é isso, queridos. Esqueça, não é isso que eu estou falando. Mas é legal. Muito legal. Se você participar. Porque cada dia que nós participamos, nós nos enchemos de Deus. Falei que quarta-feira foi uma bênção. Nas 12 horas de oração, quem pregou no culto de 12 horas de oração? O pastor não fala não. Quem pregou no culto de 12 horas de oração? Foi o Anderson. Quem tocou? Como foi o louvor? Só que cada coisa que a gente perde é algo que nós perdemos de Deus. Por exemplo, hoje a escola bíblica foi sobrenatural. Foi, Fernando? Foi sobrenatural. Quero falar de novo. Foi sobrenatural. Quem não veio, perdeu. Igual não perdeu quarta-feira, quem não participou. Né? Então não perca. Lembrando de uma coisa, a gente sabe, queridos, quando não dá, não dá. Tem pessoas que estão passando por uma luta, estão se esforçando, estão se dedicando para vencer algumas coisas. E nós sabemos. E nós abençoamos. Porque nós estamos esperando. E eu não vou citar nome. Mas tem pessoas, pastor, por um tempo não dá. Mas eu vou, o senhor pode contar que o senhor vai ver. O senhor vai ver. Aí amém. Por um tempo não dá, queridos. E nós entendemos. Quando a pessoa fala, nós entendemos. Amém? Então tem que falar, pastor? Pastor tem que saber de tudo? Não, queridos. Mas é legal. Porque a gente sofre, eu sempre falo, a gente sofre quando não vê alguém. O culto de quarta-feira tem que ser igual de domingo. Não é? Por que tem que ser diferente? O pessoal está ministrando aqui, né, Felipe? É legal ver cheio, porque é gostoso. De quarta-feira tem que ser igual, porque o mesmo Deus que está de domingo é o mesmo Deus que está de quarta-feira. Amém? O mesmo Deus que está te recebendo hoje é o mesmo Deus que te recebe quarta-feira. O mesmo Deus que se alegra de ver você hoje é o mesmo Deus que se alegra vendo você quarta-feira. Amém, queridos? Ministério Louvor, pode vir à frente, em nome de Jesus.
E a palavra de Deus diz, no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como você creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo dele foi curado. Amém. Receba uma palavra na tua vida agora. Da maneira como você creste, receba a cura, receba a bênção, receba a vitória. Da maneira como você creste, Deus está entregando para você a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Fique em pé, fazendo um favor. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Prover de novo.
queridos, hoje tem muitas pessoas que vão no comércio e ali pagam com código de barra, não é isso? Muitas pessoas aceitam o Pix, tem código de barra, tão simples, pagou, põe no caixa ali, põe um desenho do código de barra ali, você vai cortar cabelo, tem código de barra, você vai na loja, tem código de barra, né, Cleide? Na loja pequena também tem código de barra, né? É mais fácil. Tudo isso, queridos, é uma preparação para o final dos tempos. Então, queridos, uma coisa você sabe: ou você vai para Deus, ou você vai para o inferno. Ou você busca a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, como a Bíblia diz, ou você leva de qualquer jeito. Mas uma coisa é certa: um dia todos nós vamos estar diante de Cristo para receber a coroa da vida eterna, ou para ser lançado fora. Que em nome de Jesus Cristo você não saia dessa noite aqui com nenhum peso, mas que você saia daqui com refrigério, porque Deus falou no seu coração, e se Ele falou, é porque Ele te ama, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho que ama. Em nome de Jesus, saia aliviado pelo Espírito Santo. Saia daqui sabendo que Jesus te ama. Saia sabendo daqui que Deus te ama. Saia dessa noite aqui sabendo que Deus não quer te perder. Saia sabendo daqui que não foi uma morte de Cristo em vão, que foi pago um alto preço por eu e por você. E que você receba, em nome de Jesus, a coroa da vida eterna. Mas que você receba também a vitória sobre aquela oração, aquele amor que está queimando o seu coração por um ente querido. Deus, muda a vida dos meus filhos, muda a vida do meu filho, muda a vida da minha filha, muda a vida do meu pai, muda a vida da minha mãe, muda a vida dos meus irmãos, muda a vida das minhas irmãs, muda a vida do meu esposo, muda a vida da minha esposa, muda a minha vida, porque eu quero que todos sejam salvos, pois a tua palavra diz que o Senhor se alegra, o Senhor deseja que todos sejam salvos, e eu quero ter o mesmo sentimento do Senhor, Pai, que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus